Olá a todos, esta é uma aula de introdução ao manejo humanitário e sustentável de cães e gatos. Vamos iniciar com uma pequena explicação de como a nossa relação com os animais domésticos começaram, de que maneira eles se inseriram em nossa sociedade, quais são os benefícios e problemas que essa relação trouxe ao longo dos séculos e como começou o movimento de controle e manejo dessas populações de uma forma mais ordenada. Vamos começar falando então rapidamente, uma rápida introdução de como essa relação começou, como se iniciou essa interação entre os cães e os gatos e os homens. Existem vários livros e artigos científicos onde vocês podem se aprofundar nesse assunto sobre a domesticação dos cães e gatos, mas aqui nós vamos trazer uma pequena introdução ao assunto. Na verdade, existem evidências que essa amizade começou entre os primeiros hominídeos e o ancestral do cão, que é o lobo, há mais ou menos 12 mil anos atrás. Existem várias evidências, foram encontradas ossadas desses hominídeos juntos com ossadas caninas dentro de uma mesma tumba. E essa interação homem-animal ela é abordada em diversas áreas da ciência, não só dentro da veterinária, obviamente, mas na sociologia, na psicologia, na antropologia, entre outras ciências. Existem várias teorias por que a espécie canina se aproximou das tribos humanas, por que os lobos, né, os ancestrais dos atuais canídeos, se aproximaram das tribos humanas, mas provavelmente tudo se iniciou dentro da ninhada, com algum lobinho que era mais manso, que acabou se perdendo do pai ou da mãe e acabou se aproximando dessas primeiras tribos. Como vocês sabem, os canídeos, os cães, eles são gregários, eles precisam viver em grupo, precisam viver em família, então provavelmente eles foram à procura de uma nova família e até mesmo atrás de restos de alimento. Essa relação começou de uma maneira simbiótica, então os primeiros homens davam esses alimentos a esses ancestrais do cão, esses ancestrais acabavam ficando nessas tribos, trazendo uma certa segurança e também ajudavam na caçada. Então essa relação de simbiose se iniciou dessa forma. Com os gatos domésticos, a gente sabe que os gatos domésticos vieram do gato selvagem da África e também de outras espécies que sofreram a mesma evolução em outras partes do mundo, como Irã, Paquistão e Índia. Aqui nós podemos ver as evidências, né, desse processo de domesticação muito antigo. Aqui nós temos as pinturas rupestres encontradas nas cavernas da Argélia, que foram datadas pelo carbono como sendo pinturas de aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Aqui vocês podem ver do lado direito a figura de um cão muito próximo aqui de um ser humano, provavelmente numa caçada. Essa domesticação que se iniciou, como vocês sabem, há mais de 12 mil anos, ela pode ser evidenciada atualmente através desse grande vínculo que existe entre as pessoas e seus animais de estimação. Aqui vemos algumas cenas de pessoas em situações de desastres, salvando seus animais, pois os consideram membros da família. Aqui são outros exemplos desse forte vínculo que nós possuímos com os animais de estimação e que podem ser vistos nas mídias sociais nos últimos meses, onde nós podemos ver pessoas atingidas pelo furacão Harvey, que passou pela região do Caribe e a costa dos Estados Unidos, no Texas também, onde muitas vezes essas pessoas se recusavam a deixar suas casas, se recusavam a ir para os abrigos se não podiam levar seus animais de estimação. Então isso foi muito constante na mídia, acredito que todos vocês puderam ver isso, e nós não podemos deixar em nenhum projeto, em nenhuma gestão pública, os animais de fora por conta desse enorme vínculo. Esta predileção pelos cães e gatos e por mantê-los como animais de companhia trouxeram muitos benefícios para os seres humanos e para os animais, obviamente,
E essa relação que evoluiu no último século, ela acabou evoluindo também de uma forma desordenada. E em muitos lugares essa relação acabou também trazendo problemas para ambos. Todos nós que possuímos animais de estimação percebemos, obviamente e intuitivamente, os benefícios que essa convivência traz para nós e para nossa família. Mas nas últimas décadas, inúmeros trabalhos científicos comprovaram e vêm comprovando esse benefício. Existem trabalhos que comparam um grupo de idosos cardiopatas com outro grupo de idosos cardiopatas que possuem animais de estimação. E alguns estudos nos Estados Unidos e Europa chegaram à conclusão que o grupo de idosos que possuem cardiopatia, que possuem um animal de estimação, acabam tendo uma sobrevida maior do que aquele grupo que não possui nenhum animal de estimação. Os animais, eles na verdade diminuem o estresse, fazem com que nós liberemos menos cortisol, controlando assim a pressão arterial e melhorando a questão da cardiopatia. E obviamente esses idosos que possuem animal de estimação, eles acabam tendo maior incentivo a fazer atividades, a passear com seus cães, trazendo um benefício para a sua doença. Aqui vemos algumas fotos que ilustram cães que ajudam pessoas com necessidades especiais. Hoje nós temos vários exemplos disso. Cães que ajudam tanto para pessoas que têm necessidades especiais do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico, cognitivo, e esses animais acabam trazendo grandes benefícios para essas pessoas. Infelizmente, apesar de termos muitos benefícios, o crescimento desenfreado das populações de cães e gatos trazem alguns problemas também. Nós sabemos que grandes populações de animais de rua, populações não controladas do ponto de vista sanitário, não vacinadas, não esterilizadas, acabam podendo trazer problemas de transmissão de doenças, transmissão de zoonoses. Existe um problema também com a questão das mordeduras. Infelizmente, nós temos uma grande quantidade de cães em grandes centros urbanos que acabam sendo responsável pela transmissão da raiva em muitos países da África e da Ásia. Nós temos problemas com acidente de trânsito. Muitos animais são abandonados em via pública, caminham por vias de grande movimento e muitas vezes isso acaba ocasionando algum desastre de maior impacto, levando inclusive a óbito de pessoas. E existe a questão do barulho, existe a questão da sujeira. Muitos animais atrás de alimento acabam indo em áreas onde estão lixo e acabam revirando esse lixo, trazendo uma grande sujeira e um grande impacto ambiental. Existe também a questão do turismo, né? Cidades turísticas, estâncias turísticas que possuem muitos animais abandonados, muitos animais na rua, acabam trazendo uma má impressão aos turistas. Muitas pessoas acabam não voltando para aqueles locais por conta do sofrimento animal e do desequilíbrio ambiental que essas pessoas presenciam. Existe também a questão do impacto na vida silvestre, principalmente com a população de gatos que vagueiam nas ruas, gatos ferais, que muitas vezes caçam animais silvestres para alimentação. Esses animais nas ruas, eles também sofrem muito, nós sabemos disso, sofrem de desnutrição, de fome, de sede, excesso de calor, chuva, frio. A maioria dos filhotes morrem antes dos 6 meses de vida, antes de completarem 6 meses de vida. Existem estudos que trazem um dado bastante triste, né, que 75% dos filhotes acabam morrendo antes de atingir os 6 meses de vida, das mais diversas doenças, principalmente as doenças virais, como parvovirose e sinomose. Muitos animais acabam adquirindo dermatopatias parasitárias, né, as sarnas. Essas sarnas não tratadas acabam trazendo infecções bacterianas secundárias, o animal fica bastante comprometido, com a resistência muito baixa, muitas vezes não consegue alimento, né, porque aquela dermatopatia causa uma repulsa nas pessoas, as pessoas não alimentam esses animais
e a morte desses animais ela é uma morte lenta e com bastante sofrimento. Nós não temos dados oficiais de quantos animais abandonados existem no Brasil, mas existem algumas estimativas entre 20 a 30 milhões de cães e gatos abandonados atualmente no Brasil e 200 a 300 milhões de animais abandonados no mundo. Esses animais abandonados, como eu falei anteriormente, eles trazem um impacto muito grande e eles são onerosos aos cofres públicos. Existe, obviamente, muitas questões de maus tratos com esses animais, contribuindo para um ciclo de violência. E como eu falei anteriormente também, nós podemos dizer que isso impacta negativamente o turismo e a economia do local. E da onde vêm todos esses cães, principalmente esses cães que nós encontramos na rua? Na verdade, é o nível de guarda responsável que vai determinar o número de cães errantes que nós encontramos. Quanto mais uma cidade tem tutores responsáveis, você vai encontrar menos animais nas ruas. Infelizmente, a maioria dos animais que estão nas ruas não nasceram nas ruas. Existe um estudo do Schommel, de 2009, um estudo que ele fez aqui na América Latina, onde ele fala que menos de 3% dos animais que estão na rua são animais que nasceram e sobreviveram nas ruas. Portanto, nós podemos dizer que aproximadamente 97% dos animais, dos cães e gatos que encontramos nas ruas, principalmente dos cães, são animais que foram abandonados, que nasceram dentro de um lar com um tutor irresponsável e que esse animal foi abandonado. A maioria dos animais que nós vemos atualmente andando nas ruas, muitas vezes não são animais abandonados, são animais que possuem um dono, possuem um proprietário, possuem um tutor, mas esse animal ele vagueia durante o dia na rua. Então esse proprietário, esse tutor deixa o animal andar na rua. Em segundo lugar, nós podemos ver que grande parte dos animais que vivem nas ruas são animais que não possuem um tutor específico, mas eles são cuidados por uma determinada sociedade em um determinado local. São os chamados animais comunitários. Nós vamos falar dos animais comunitários mais para frente, vai ter uma aula específica que vai tratar desse assunto. E por último, nós vemos animais em total abandono. O ideal, o mundo ideal seria que cada cão tivesse um tutor, tivesse um lar para assumir a responsabilidade pelo seu bem-estar físico, psicológico e pelo seu controle reprodutivo. No mundo ideal, nós teríamos exatamente o número de cães para o número de lares disponíveis para esses animais. E qual é a solução disso? Nós vamos falar disso ao redor durante todo o nosso curso, mas o ideal realmente é que nós tivéssemos uma sociedade que implementasse todos os conceitos de guarda responsável, diminuindo assim o abandono e diminuindo a quantidade de animais nas ruas. Agora eu vou entrar um pouco na questão do histórico, como que começou todos esses problemas e como começaram essas iniciativas de se tentar controlar principalmente a população de animais de rua. Nós sabemos que tudo se iniciou através de um controle mais sistemático de cães no século XVIII, onde a população de cães errantes era muito grande, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, na Europa, e os sistemas de saneamento eram muito deficientes naquela época. Nessa época, e obviamente até os dias de hoje, as medidas de controle eram a eliminação dos cães por métodos bastante cruéis, como envenenamentos, tiros, afogamentos. Durante todo um diagrama, uma ilustração, onde evidencia os estudos que o Pasteur fez para tentar isolar o vírus da raiva e para tentar produzir uma vacina para a raiva no final do século XVIII, onde ele se utilizava de cães e coelhos nesse experimento. E nessa outra foto aqui, nós podemos ver as gaiolas que eram utilizadas para manter o cão raivoso para observação nos estudos do Pasteur. Já no final do século XIX, com os estudos mais aprofundados do Pasteur, nós podemos ver aqui uma disseminação das ideias de controle da raiva. Nós temos aqui um anúncio do jornal de St. Louis falando sobre a maneira horrível
que os cães eram assassinados, né? Eles eram afogados no rio, então eram capturados, colocados em grandes gaiolas. E aqui nós podemos ver nessa ilustração de cima essas gaiolas sendo içadas e depois colocadas dentro do rio para os cães morrerem afogados. No Brasil, nós não temos dados referentes ao número de cães capturados no século XVIII, não temos muitos dados oficiais. Nós sabemos que na década de 40 existia em torno de 10 a 15 casos de raiva humana por ano. Até a década de 60 esse número foi aumentando vertiginosamente. Então, na década de 60 nós atingimos mais ou menos 30 casos humanos de raiva. E as ações de controle de populações de cães se iniciou de uma forma muito mais intensiva da década de 60 para a década de 70, principalmente com o intuito de controlar essa ascensão dos casos de raiva humana. Nós sabemos que, infelizmente, o principal transmissor da raiva, o ciclo urbano da raiva é o cão, através da mordedura, e na década de 60 esse número aumentou bastante por conta do excesso de cães nas ruas. Em 1973, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, que seguia, obviamente, as recomendações do 6º Informe Técnico da Organização Mundial de Saúde, onde se falava que, para controlar a raiva, precisava vacinar os cães e também fazer resgate e sacrifício de cães errantes, de pelo menos mínimo 30% da população de cães. Na década de 70, na década de 90, nós sabemos que aproximadamente 70 mil cães foram mortos por ano, principalmente nas grandes capitais, como São Paulo, Belo Horizonte e no Distrito Federal. E isso se estendeu ao longo da década de 90, onde um número muito grande de cães foi capturado pelos serviços dos Centros de Controle de Zoonoses, pela famosa carrocinha, que vocês podem ver uma foto, onde funcionários desses Centros de Controle de Zoonoses saíam às ruas capturando todos os cães que encontravam nas ruas sem identificação e sem um dono, cães que estavam soltos, errantes. Com esse aumento da captura e matança dos cães, em 1990, a World Animal Protection, na época a WISPA, a WSPA, se juntou à Organização Mundial de Saúde e produziu um guia falando sobre o manejo de animais, principalmente o manejo de cães, da população de rua de cães. Foi lançado então Guidelines for Dog Population Management. Eu deixo esse trabalho aqui para vocês consultarem, ele está como um dos trabalhos complementares dessa primeira semana de aula. E esse guia ele ajudou muito a nós tentarmos mudar um pouco dessa realidade de captura e matança de cães. Um pouquinho depois, em 1995, foi realizada uma importante conferência no Brasil, na cidade de São Paulo, chamada Pet Respect, ou a primeira conferência internacional sobre controle de populações de animais domésticos. Essa conferência foi bastante importante também para trazer conceitos importantes de manejo humanitário dessas populações de cães. Com essa primeira proposta, de 1990, com esse primeiro guia, aqui vocês podem ver a ilustração do guia, onde a nossa organização, na época chamada WSPA e Organização Mundial de Saúde, pôde produzir. Esse guia foi um importante marco para a instauração de um manejo muito mais humanitário. E as recomendações foram publicadas nesse guia foram importantes do ponto de vista que elas traziam informações onde a captura e a matança não era eficaz, se ela era feita de forma isolada, simplesmente porque ela não atua na questão do problema, na origem do problema, que é um grande número de animais nascendo de forma totalmente indiscriminada e um grande número de pessoas abandonando os animais nas ruas. Então era como se você estivesse tirando água de uma canoa furada. Você simplesmente tirava os animais da rua, sacrificava os animais, mas você não educava a população, você não esterilizava os cães
e prontamente essa população que era retirada da rua era reposta através dos novos abandonos. Nesse guia falava-se também que simplesmente quando você tirava os animais das ruas, você criava o efeito vácuo, né? Você deixava todos aqueles recursos alimentares para uma população menor e essa população menor acabava tendo uma maior taxa de reprodução. Então esses sobreviventes acabavam se reproduzindo numa taxa de reprodução mais alta, povoando rapidamente esse local. A questão também de você retirar os cães e sacrificar os cães, você provoca uma migração dos cães, porque os cães acabam fugindo da carrocinha, indo para outros locais nessa fuga, e você pode levar novos focos de doenças, de zoonoses para locais onde não existiam antes. Além do que era uma estratégia onerosa e não era aceita por grande parte da sociedade, assim como não é aceita até os dias de hoje. E logo após a publicação desse guia, em 1990, a OMS lançou um outro guia, onde ela já afirmava que a eliminação de cães não diminuía a propagação da raiva. É muito importante esse guia também, foi um marco muito importante na mudança de paradigmas, porque ele falava sobre a questão de existir um programa preventivo, a necessidade de se ter um programa preventivo para controlar essas populações de forma efetiva e humanitária. E que nesse programa preventivo deveria existir, obviamente, uma estimação da população através de um censo canino, educação em guarda responsável, esterilização permanente dos animais, esterilização cirúrgica. Ele falava também da questão de se manter a vacinação antirrábica maciça, gratuita e anual. Falava-se também da questão do registro e identificação como uma medida importantíssima na questão de diminuir e coibir o abandono e estimular a guarda responsável, e também já se falava no acompanhamento de colônias de animais que viviam nas ruas. Com a expansão dessas ideias, trazidas principalmente por esse guia, nós vimos que ao longo de toda a década de 90, várias iniciativas foram surgindo, indo de encontro ao pensamento trazido com aquele primeiro guia publicado pela OMS em 1990. Em 2001, o Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo, ele lança o programa Saúde do Animal, PSA, onde ele começa a realizar de forma sistemática cirurgias de esterilização em cães e gatos. De 2001 a 2013 foram realizadas quase 600 mil cirurgias. O Centro de Controle de Zoonoses também instaurou em 2001 o sistema de registro de animais. Então foi feito ao longo desse tempo, por mais de uma década, 902 mil registros de animais. Foram também instaurados programas de educação em guarda responsável em mais de 2.400 unidades educacionais da cidade de São Paulo. Em 2003, mais uma vez, a Organização Pan-Americana de Saúde e a WSPA realizou na cidade do Rio de Janeiro a primeira reunião latino-americana de expertos, de especialistas em guarda responsável de animais e controle de populações caninas. Aqui, nessa foto acima, vocês podem ver as pessoas que participaram desse encontro, a quais algumas fazem parte atualmente do nosso corpo de professores desse curso, e foi discutido questões muito importantes que culminaram, obviamente, com o lançamento de um outro guia importantíssimo da Organização Mundial de Saúde em 2005. Durante essa reunião, muitas conclusões foram retiradas das importantes discussões que foram feitas durante a reunião, e alguns conceitos novos foram trazidos, como a castração precoce, né, a castração de animais a partir dos 45 dias de vida, a questão de se coibir e de se regulamentar e controlar o comércio indiscriminado de animais, a questão das mordeduras, né, de tentar ensinar e ter uma educação sobre a linguagem canina, para a gente tentar coibir e diminuir o número de agressões, de mordeduras, a questão da eutanásia,
em quais momentos a eutanásia seria indicada, somente, obviamente, em cães em extremo sofrimento, com enfermidades incuráveis, cães muito agressivos ou com risco de transmissão de zoonoses. E foi levantado também a questão em qualquer projeto de manejo de cães ou de gatos, é muito importante estabelecer parcerias entre organizações não governamentais, escolas de medicina veterinária e governo. Esse importante encontro, como eu falei para vocês, ajudou na construção de um outro importante informe técnico que foi lançado pela OMS em 2005. Com todas essas iniciativas e graças aos esforços de muitos médicos veterinários e organizações não governamentais brasileiras e internacionais, foi se organizando um movimento em prol de um manejo mais ético, mais efetivo e mais sustentável das populações de cães e gatas. Foi criada uma coalizão chamada International Companion Animals Management Coalition, ou ICAN, ou em português, Aliança Internacional para o Manejo de Animais de Companhia, composto por 6 entidades, entre elas a World Animal Protection, mais a Humane Society International, a IFAW, a RSPCA, a WASAVA e a GARC. Essas 6 entidades se uniram, inclusive com o intuito de educar, de informar a classe veterinária, as pessoas que já trabalhavam nos governos, sobre a questão do manejo humanitário das populações. E, por conta dessa missão, foi produzido um primeiro guia, um manual sobre gerenciamento de populações de cães e de gatos e outros guias a respeito dessa questão. Esse primeiro guia eu vou disponibilizar para vocês também já nesse módulo da primeira semana. Esse guia ele foi traduzido para 10 línguas, ele tem informações bastante importantes, então eu convido para que vocês leiam esse guia está em português. A própria ICAN, a própria coalizão, lançou outros guias ao longo de todos esses anos, um guia específico de manejo de populações de gatos, um guia específico falando sobre a questão de eutanásia, e este outro guia aqui, que infelizmente só tem inglês, mas nós estamos terminando a tradução desse guia, que é um guia que fala sobre a avaliação do impacto dos programas. Todos esses guias serão disponibilizados para vocês ao longo do curso, vocês vão poder ter acesso. Esses guias também se encontram no website da ICAN, da coalizão, mas a gente vai disponibilizar em PDF para vocês aqui no curso. Nós falamos até agora de diversas iniciativas e manuais sobre esse importante assunto, mas é muito importante também falarmos que os avanços no manejo de animais ao longo das últimas décadas deve muito às legislações importantes que foram lançadas e, na verdade, os decretos estaduais e municipais que permitiram com que essas iniciativas fossem implementadas, seja em nível municipal, estadual ou em nível federal. Uma importante lei foi aprovada em 2008 no estado de São Paulo, que vedava e que veda a eliminação de cães e gatos pelo Centro de Controle de Zoonoses, com o intuito de controle da população. 20 estados brasileiros possuem leis semelhantes à Lei 12.916, de 2008, como o estado de Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muitos projetos de lei também parecidos com essa lei foram aprovados em Mato Grosso do Sul, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Piauí, Roraima, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Uma outra importante lei foi aprovada ainda esse ano, em março desse ano, a Lei 13.426, que dispõe sobre a política de controle de natalidade de cães e gatos e também dá outras providências. Em seu artigo 1º, 2º e 3º, fala justamente da questão do controle de natalidade por meio de esterilização permanente por cirurgia. Também fala da necessidade de se realizar um estudo nas localidades que mais necessitam, estabelecer o quantitativo e dar tratamento prioritário às comunidades de baixa renda. E também reforça a ideia de que é necessário ter ações educativas
sobre a guarda responsável de animais domésticos. Apesar de, desde a década de 90, as entidades de peso terem se pronunciado de que o sacrifício de cães e gatos não é a solução para o controle das populações e a prevenção das zoonoses, ainda existem muitos desafios, né? Nós sabemos que existe uma questão muito importante, que é a vulnerabilidade social e econômica, que acaba prejudicando muitas vezes a continuidade de muitos projetos. A falta de informação dos gestores, essa foi uma das principais razões que fizeram nós pensarmos em organizar esse curso, a falta de recursos humanos e recursos financeiros. Muitas vezes há uma mudança de funcionários e gestores, isso prejudica também a sustentabilidade de muitos programas que são implementados nos municípios, fazendo com que não haja continuidade das ações. Por isso é muito importante ter políticas públicas e protocolos aprovados para se implementarem esses projetos. Em alguns locais nós vemos também que existe uma baixa adesão da comunidade, a comunidade acaba não acreditando no projeto, não levando seus animais para esterilizar, não participando ativamente. A gente sabe que algumas regiões elas têm um alto índice de abandono, então isso acaba sendo um desafio maior para o gestor que vai implementar projetos de manejo de população, tanto de cães quanto de gatos. Existe a questão dos acumuladores, que nós vamos falar também durante o curso, a questão do comércio indiscriminado, a questão da adoção, a questão do abandono. Isso tudo vai ser levantado e vai ser coberto por especialistas das áreas, então as pessoas vão falar sobre cada item desse nas próximas aulas. Quanto aos processos para se instaurar um manejo efetivo de animais, nós vamos falar ao longo desse curso. Aqui eu só vou introduzir o assunto de uma forma a destacar que todo e qualquer projeto e planejamento de manejo de populações de cães e gatos deve envolver 3 componentes: as pessoas, os animais e o meio ambiente. Nós vamos falar isso nas próximas aulas e no final do curso vocês vão entender de que maneira nós podemos atuar nessas 3 esferas importantíssimas. Basicamente, nós vamos falar que é importantíssimo ter o controle sanitário, o controle reprodutivo dos animais, é importantíssimo educar as pessoas. Para nós mudarmos a realidade dos animais, nós precisamos melhorar o comportamento humano, e para melhorar o comportamento humano, a gente precisa educar essas pessoas, obviamente com o intuito de diminuir o abandono e melhorar a adesão dessas pessoas às campanhas, e nós temos que ter também uma ação bastante importante de controle de resíduos, de colônias e controle sanitário, atuando no meio ambiente. Para tudo isso é importantíssimo o planejamento de uma forma muito coordenada. Então, ao longo desse curso, nós vamos entender o problema, nós vamos ensinar vocês a avaliar esse problema e a planejar a intervenção de forma que vocês consigam fazer isso e utilizar esse conhecimento no dia a dia de vocês. Aqui vai uma visão geral de quais são os principais componentes de um programa de manejo humanitário de cães e gatos. Nós vamos falar de cada item desse ao longo do nosso curso, então vocês não precisam se preocupar, porque nós vamos ter aulas específicas para falar de identificação de registro, para falar de legislação, para falar de centros de acolhimentos, abrigos, centros de adoção, a questão da educação, cuidados básicos de saúde, a questão do controle reprodutivo, a questão da eutanásia. Nós vamos ter uma aula específica para falar da questão da eutanásia. Então a gente vai tentar cobrir todos esses componentes ao longo do curso. Terminando minha apresentação, eu gostaria de frisar que nós devemos sempre fazer uma prospecção de um plano de avaliação e sempre considerando uma abordagem cada vez mais holística, pensando no conceito de uma só saúde, né? Onde você tem animais saudáveis, você vai ter um ambiente saudável e seres humanos saudáveis. É necessário sempre uma avaliação única e minuciosa. Apesar de que nós vamos trazer diversos conceitos, nós sabemos que o manejo não funciona muitas vezes como uma receita de bolo, né? A gente precisa utilizar esses conhecimentos para entender a realidade do local que a gente vive. É muito importante considerar o fator humano, pois as atitudes e os comportamentos humanos que irão determinar
todas essas questões relacionadas com os animais, principalmente o bem-estar dessas populações, a origem, o tamanho e a dinâmica dessas populações. É muito importante nós pensarmos que as populações de animais, principalmente nos grandes centros urbanos, a população de cães e gatos, elas não podem ser consideradas separadas das populações humanas. Abraços a todos, espero que tenham gostado dessa aula introdutória e eu gostaria de convidar vocês para assistir agora o módulo 2, que vai falar sobre a quantificação, qualificação e dinâmica populacional. E logo em seguida vai ter uma aula sobre epidemiologia do abandono, ok? Eu deixo uma frase aqui do Arthur Schopenhauer: a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. E pode ser seguramente afirmado de que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Obrigado a todos.